jornalista Cheslak Júnior com o programa Sentido Horário, que é transmitido de segunda a sexta-feira pela rádio Nossa FM 104.9. Você também pode nos ouvir pelos celulares usando o aplicativo Radiosnet. Curta nossa página no Facebook, Portal Sentido Horário. Acesse o nosso canal no YouTube, ative o sininho de notificações, Programa Sentido Horário. E é o seguinte, gente, hoje, comente também as nossas lives, anuncie conosco, mande a sua sugestão, pauta pelo WhatsApp 997125137. E aqui não tem fake, aqui é só news no jornalismo de verdade do programa Sentido Horário. Hoje é terça-feira, dia 24, agora já de outubro, já estamos no finalzinho do ano, Dia Internacional do Bucho e Dia das Nações Unidas, da ONU, né? E a gente vai estar falando hoje aqui com um grande amigo meu, e um dos temas também é que a gente sempre usa aqui no nosso bordão, aqui a gente não tem fake, aqui é só news no jornalismo de verdade do programa Sentido Horário. E é o seguinte, a gente vai fazer aqui uma reflexão um pouquinho antes de começar o programa. É preciso atravessar o rio sentindo as pedras, gente. Quer dizer, não dá para você fazer as coisas na zona de conforto, tá? Então tem que trabalhar e sentir o que está acontecendo. Essa frase é do Deng Xiaoping, tá? E é o seguinte, hoje a gente vai conversar aqui com um grande amigo meu aqui, o diretor de comunicação institucional aqui da Câmara de Presidente Prudente, o Maico Moreno. Ele fez aqui um estudo em educação que orienta como estourar as bolhas virtuais, né? E então a gente vai entender o que é essas bolhas virtuais. Ele fez um trabalho muito legal com o pessoal da Fundação Mirim, é um pessoal que eu fui diretor por mais de 15 anos, já foi todos os cargos, menos presidente lá, e isso eu ocupo o Laércio Alcântara, lá que também está, como é que fala, na Câmara aqui de presidente. A gente fala na brincadeira isso, porque a gente é muito amigo, né? Mas é um trabalho fantástico, educando crianças para as pessoas entenderem o que é, como é que se diz, fake news, desinformação. A gente vai entender a dinâmica do trabalho, mas antes de começar eu vou fazer uma provocação aqui para o Maico Morano, porque é o seguinte, ô Maico, você sabia que em 1900, na década de 30, teve um programa de rádio transmitido pelo Orson Welles, né? E foi no dia 1º de abril, tá? E ele falava, ele narrava naquele programa que a Terra está sendo invadida por alienígenas. Sim. E outra coisa, acredite você ou não, existe muitas pessoas, 99% das pessoas acreditaram que realmente a Terra estava sendo invadida por alienígenas. E o pessoal não se tocou que era 1º de abril, e depois de um certo tempo, né, mas naquela época eles narravam e tinham barulhos, tinha toda um aparato, então era tipo uma radionovela, né, e era muito legal, porque as pessoas ouviam os barulhos, aqueles negócios tudo, e acreditaram que de fato tinha os alienígenas. E no final da narração ele fala que é uma brincadeira, que de fato era 1º de abril, dia da mentira, e tipo aquilo ali não passava de uma brincadeira, mas teve gente que passou mal, teve gente aí que, como você diz, achou que realmente a Terra estava sendo invadida. Hoje, no contexto dos nossos dias, a gente tem vários problemas, que é censura, questão de criar narrativas, mas a gente vai procurar entender um pouquinho mais quão perigoso isso é, e a questão de você receber informações sem critério nenhum, né? Quer dizer, a gente tem que fazer algum tipo de pesquisa, né? Mas com vocês aqui, eu vou passar o microfone aqui para o Maico Moreno, para ele dar o seu boa tarde a todos os nossos ouvintes e telespectadores do programa Sentido Horário, e ele já vai falar um pouquinho aqui quem que é ele, né? Mas vamos lá. Tudo bem, Maico?
Boa tarde, Cheslak, boa tarde a todos que estão nos acompanhando, né? Sentido horário. Primeiro, um prazer estar aqui para responder um pouco à provocação. Sim, eu sei dessa história, né? A gente aprende bastante na faculdade de jornalismo. E uma coisa que você disse, né, que é importante, que fica claro qual que é o poder da informação, né? O poder dos meios de comunicação, principalmente para as pessoas que não têm a capacidade de fazer uma leitura daquilo, de que era realmente uma novela, de que era ficção. Como você disse, no final do programa, eles disseram que aquilo era uma novela, que era algo ensaiado, encenado, com sonoplastia. Porém, muitas pessoas já tinham desligado o carro e o som do rádio e ido para as ruas totalmente desesperadas. Então, a maioria das pessoas nem ouviram o final do programa dizendo que era brincadeira. Enfim, eu sou formado em jornalismo, né? Eu estudei comunicação social e fiz minha habilitação em jornalismo aqui em Presidente Prudente mesmo, não no Oeste. E desde 2011, 14 de março de 2011, eu estou como diretor de comunicação da Câmara aqui de Presidente Prudente. Antes disso, trabalhei também com rádio, né, que você sabe também mais do que eu, rádio é algo apaixonante. Eu trabalhei aqui em Presidente Prudente em algumas rádios, como estagiário, depois após a formação também, como repórter, no esporte, de questões de assuntos variados. Também trabalhei em site online, e aí depois jornal impresso, e aí entrei na assessoria da Câmara, né, na Câmara Municipal aqui de Presidente Prudente. E nesse período também, além da formação, fiz vários cursos que são voltados para a área da comunicação pública, institucional. Tenho MBA em Ciência Política, e agora, que é o assunto aqui do nosso bate-papo, eu concluí, defendi no dia 28 de agosto desse ano o meu mestrado em Educação, também aqui pela UNOeste, em Presidente Prudente. Eu tenho uma filhinha, sou casado, tenho uma filhinha de 1 ano e 8 meses, completou agora dia 14 de outubro, a Alice, e é até interessante que em alguns exemplos a gente vai falando, mas o livro, né, Alice no País das Maravilhas, que é um dos motivos, ele é bem reflexivo a respeito de várias coisas da vida. Inclusive, ele é um dos maiores livros de filosofia da humanidade. Enfim, esse eu acho que sou corintiano também, infelizmente, mas fazer o quê? Isso daí a gente vai aprendendo com o tempo, apanhando, mas não tem mais para onde correr. Você decidiu, acabou. Então tá bom, eu eterno sofredor aqui, né, o Marco Moreno, e a gente brinca. Eu tive o prazer de conhecer a filhinha dele no supermercado esses dias atrás, né? E a menina é uma graça, gente. Ela muito bonita, tá? Tipo assim, e agarradinha lá com o pai, né? Um barato. Eu até fazer uma brincadeira aqui, falar se ele tá na pista, não, mas ele já respondeu aqui a questão, né? Mas assim, vamos perguntar um pouquinho, quem foram os seus orientadores, com quem mais você fez esse trabalho, como é que funcionou a dinâmica dele? Eu tinha já vontade de estudar já faz tempo, e em 2019 eu entrei como aluno especial, que é quando você faz uma disciplina só no mestrado, no programa de pós-graduação da UNOeste mesmo aqui em Prudente, né? E aí eu conheci a professora Mônica Furcotter. Ela é formada em matemática, com doutorado, pós-doutorado, e ela também na época era coordenadora do curso, né? E aí eu conheci ela estava dando aula de tecnologias em educação, que é uma área que eu gosto, de tecnologia, e fui fazer a disciplina com ela, e ao mesmo tempo fui comentando algumas coisas de que eu gostava, sobre educação midiática, mídia educação, e ela também já estava estudando sobre o assunto. Então veio a pandemia em 2020, não continuei. Eu fiz uma disciplina também na Unesp de Marília, que ajudou muito, apesar de eu não ter utilizado especificamente no meu trabalho, mas ajudou muito enquanto formação profissional, na educação também da Unesp de Marília. E aí, agora, em 2021, eu entrei mesmo, né? Estava a pandemia ainda, mas a gente entrou com o projeto com a professora Mônica Furcotter, que era na época a coordenadora e hoje é a minha orientadora, né? Então a gente fez esse projeto de educação midiática, de mídia educação, né, para alfabetizar adolescentes aqui de Presidente Prudente, né? Uma amostra, né? Quando a gente faz pesquisa científica, a gente faz uma amostra, a gente escolhe
uma determinada amostra, né? E eu acho que a gente foi bem feliz na escolha dessa amostra, sim. Correto. Uma coisa eu achei interessante é que você usou o termo alfabetização midiática, e é um termo assim interessante, porque assim, hoje a gente está aí cercado de várias coisas, porque hoje a gente tem o celular, e o celular gente, é um computador de mão, então hoje você quer saber uma informação, é só você consultar, a gente até brinca aqui no programa, é um outro bordão nosso, dá um Google aí, né? Quer dizer, ou quando você quer atualizar, dá um F5, né? Para você saber aí como é que tá as coisas. Mas você fica sabendo de tudo rapidinho, assim, né? Mas hoje uma das grandes dúvidas é saber o que é verdade, o que é mentira, o que é desinformação. A gente teve aqui eleições aí recentes, vamos ter eleições novamente, isso aí é um tema complicadíssimo, né? E a gente quer saber, por exemplo, o que são essas bolhas midiáticas, como é que elas funcionam, as pessoas elas percebem, não percebem, como é que funciona esse universo aí de bolhas aí? Vamos lá. Vamos lá. O nosso trabalho ele foi o uso da mídia educação para a alfabetização midiática de adolescentes dentro do ambiente virtual, que é permeado de bolhas virtuais. O que é a mídia educação? A mídia educação é uma ferramenta de mídia para você ensinar as pessoas por meio da mídia. Não só por meio, mas através da mídia também. E a alfabetização é basicamente aquilo que a gente pensa enquanto vou alfabetizar minha criança, vou alfabetizar meu filho. Né? Antigamente, para quem é mais velho conhece, né? Tinha um caminho suave, fazia o pontilhadinho, depois ia desenhando, aprendia a letra A, depois aprendia a letra B e ia alfabetizando a criança. Né? Então você dava o caminho, por isso chamava caminho suave, o caminho para a alfabetização. E o que é a alfabetização midiática? É você dar esse caminho também de compreensão de qual que é o papel da mídia. E aí, quando a gente fala em papel de mídia, não é só a mídia enquanto imprensa, né? Cheslac, entrevistador, jornalista, mas também daquela pessoa que posta na rede social, né? Principalmente nas mídias sociais, né? Facebook, Instagram, enfim, tudo quanto é tipo de mídia social que tem um determinado controle. Né? A gente vai chegar lá. Mas alfabetizar é justamente você mostrar qual que é o papel da mídia enquanto imprensa, né? Que obviamente ela tem suas limitações, existe a questão sobre se está falando a verdade ou a mentira, ou sobre qual é o viés que aquele meio de comunicação, aquele grupo de comunicação quer ter, né? E que faz parte, é uma empresa, ela escolhe qual o caminho que ela quer ter. Mas é importante que as pessoas saibam disso, né? Que o jogo fique claro, que o jogo não fique escondido. Então, alfabetizar é você falar, ó, existe isso, isso e isso. Né? Então, você mostrar para a pessoa qual que é o caminho que ela pode seguir. Né? E por que a gente tem fala em contexto de bolhas? Né? Quando eu entrei para ser aluno especial da professora Mônica, ela falou uma coisa que marcou muito. Ela falou, a sua pesquisa, não só para mim, dentro da sala de aula, ela falou, a pesquisa de vocês, ela tem que significar algo para você. Não adianta você fazer uma pesquisa que não vai significar. Ou seja, que você vai fazer só para ter o título e deixar dentro do armário. Então, ela fala, a minha professora, eu chamei ela, mas ela está em Manaus representando o programa de pós-graduação, inclusive não pôde estar presente, mas ela fala de um jeito apaixonante e que te cativa. E você fala, essa pesquisa ela tem que significar algo para você. Então, 2019, a gente vinha de uma eleição de 2018, que foi a primeira super polarizada aqui no Brasil com rede social. Né? A gente tem que lembrar que as eleições sempre foram polarizadas, né? Então, isso não é nenhuma novidade. A questão agora foi o uso de rede social que se difundiu mais no Brasil recentemente. Né? Tanto que a gente sempre é um pouco atrasado aqui no Brasil, né? As coisas demoram um pouco para chegar. O Obama, ele foi eleito via rede social, porque era algo que já era muito difundido lá nos Estados Unidos quando ele foi eleito. Aqui no Brasil, para se tornar algo consolidado, foi só agora em 2018. Né? A Marina tentou fazer alguma coisa lá atrás, mas ainda assim não teve punch para chegar até o final,
porque a rede social em si ela não era tão popularizada no Brasil inteiro. Mas não é só a rede social. O smartphone era mais caro, não era todo lugar que tinha internet como tem hoje. Então, isso demorou um pouco. Então, 2018 vinha dessa briga A versus B. E quando ela falou sobre ter que significar, eu sempre... aí, obviamente, o que veio à mente foi a questão de bolha. Porque em que pese a gente ter a nossa bolha dentro da nossa família, que a nossa família é uma bolha social, dentro dessa família a gente também tem uma outra bolha, né? Eu tenho mais afinidade com um primo meu que gosta de rock, como eu gosto também, né? Até esses dias a gente estava num show de rock aqui em Prudente, curtindo a banda cover do Iron Maiden. Só que depois, fora dali, a gente tem um grupo familiar maior. Mas enquanto proximidade, enquanto gosto, eu gosto mais das coisas daquela pessoa. Então, ele faz parte da minha bolha, dentro da minha própria família, que é uma bolha. Quando você entra numa sala de aula, você vai ver que os alunos eles começam a se juntar conforme as suas preferências. Aqueles meninos que jogam melhor futebol, eles sentam num grupinho lá no canto para formar o time da sala. As meninas a determinado lugar, um grupo mais mesclado, enfim. É natural que a gente se separe, né, por meio das nossas preferências. O que ocorre? Dentro da rede social, as pessoas acabam esquecendo que existe o outro, né? E democracia, a convivência em democracia, é justamente saber que existe o outro. A gente não pode querer que tudo que é aquilo que a gente gosta que é o melhor. Ou que é o correto, porque às vezes nem aquilo é o correto. Às vezes a gente tem uma formação cultural e essa formação cultural é distorcida. E aí a gente quer impor essa nossa formação cultural. Então, você saber que existe o outro também. Então, foi por isso que a gente tentou entrar nessa pegada de bolhas virtuais, né? E aí, nós entramos dentro de um determinado recorte. Qual foi o nosso recorte? Adolescentes de 15, 16, 17 anos, que são atendidos pela Fundação Mirim aqui em Prudente. Imagino que todo mundo aqui em Prudente, e até de fora, conhece também a instituição, né? Uma instituição que tem uma trajetória muito grande na sociedade, ela forma pessoas para o mercado de trabalho, mas também forma cidadãos. Então, conversamos com a entidade, eles gostaram, porque faz parte do escopo deles ter essa formação cidadã também, e você educar para a mídia, você também ter, você levar cidadania para esses jovens, né, para esses adolescentes. Para poder a gente fazer a intervenção, nós chamamos de ação interventiva que nós fizemos. Para poder fazer isso, nós chegamos até esses adolescentes e aplicamos um questionário. Dentro desse questionário, a gente tinha o objetivo de saber o que esse adolescente fazia em rede social. Por exemplo, se ele procurava buscar alguma notícia de algum site, se ele tinha entrado no sentido horário, se ele sabia o sentido que existia o portal Sentido Horário aqui em Prudente, se ele entra em algum site de caráter nacional, maior ou menor, enfim. A gente foi fazer essa pesquisa para saber o que eles consumiam de mídia, ou se não, se eles abrem, como você disse, né? Se eles abrem a tela do celular e ficam só passando aquilo que está na timeline deles, ou seja, na linha do tempo, né? E já era esperado, mas a pesquisa confirmou de que o consumo deles é passivo, né? Ou seja, eles abrem a tela do celular e consomem aquilo que aparece, né? Aquilo que aparece na timeline, na linha do tempo deles. E aquilo que aparece na nossa linha do tempo, ela é mentira, necessariamente? Ela não pode não ser mentira, mas ela tem um viés. Porque o algoritmo da rede social, o algoritmo é o cérebro da rede social, ele mostra sempre aquilo que te agrada mais. Ele não vai te mostrar coisa que te desagrade. Ele vai te falar, o Cheslak gosta desse tipo de informação. Então, eu vou dar mais essa informação para o Cheslak. Eu estou com meu celular aberto aqui, naturalmente, coisas que nós vamos conversar aqui, bater o papo, pode ter certeza que a rede social aqui, ela vai mostrar coisas para mim, quando eu sair daqui, que são relacionadas ao nosso bate-papo. Porque ele está ouvindo também o que a gente está falando. O algoritmo, o cérebro dessa rede social. Então, fica enviesado. A nossa visão ela fica com uma certa limitação. É como se fosse o tapa-olho do cavalo, né, que não consegue olhar para o lado. Você está olhando só aquilo que o algoritmo entende que é o que você gosta. E como que ele entende isso? Como que o algoritmo? Vamos dar um exemplo
como a gente, que é uma das mais populares hoje, que é o Instagram. Né? Você está passando na sua linha do tempo do Instagram e está aqui. E aí, de repente, eu bati o olho em alguma coisa que eu gosto. Quando você para nisso daqui que te chama atenção, o algoritmo ele vai falar, ó, o Maicon gostou daquele assunto. Se eu ver até o final o vídeo, ele vai falar, pô, o Maicon gostou muito daquele assunto, então vou dar mais coisa para ele disso. Se eu curtir esse vídeo aqui aleatório, que é uma sugestão, eu nem sigo esse canal que está aparecendo aqui, ele vai falar, nossa, o Maicon gosta muito, porque ele parou, assistiu até o final e curtiu. Se eu comentar, então, ele vai falar, nossa, o Maicon é apaixonado nesse assunto. Então, o algoritmo, ele salva minhas preferências. E aí ele só me passa a me fornecer aquilo. Só passa a me fornecer aquele tipo de assunto. E nem sempre aquele tipo de assunto, ou aquelas pessoas que você segue, por exemplo, elas estão dizendo a verdade, ou estão pensando de uma maneira correta. Eu dei um exemplo para eles, eu falei, ó, se vocês entrarem na minha rede social, cada período da vida a gente tem um tipo de postagem, né? Hoje, como eu falei, tem a menina de um ano e 8 meses, né? O Cheslak conheceu ela. Se entrar na minha rede social, só tem foto da Alice aqui. Tem foto da Alice para dar para todo lado. E quando eu não estava com um filho, eu estava, antes do mestrado, eu praticava corrida de rua. E se você entrar naquela época, só tem foto minha postando, fazendo corrida de rua, aqui na minha rede social. Esse é um período das vidas que você vai mudando, né? E aí, naquela época, só aparecia para mim informações de corrida de rua. Hoje aparece promoção de fralda nas propagandas aqui da minha rede social, né? Mas o que eu queria falar é que, ó, eu tenho 1.800 seguidores e sigo 2.700 pessoas, ou perfis. Vocês acham que vai aparecer quase 3.000 perfil aqui na minha linha do tempo? Não tem como. Aparece no máximo 15 perfis ao mesmo tempo. Aparece, obviamente, o perfil do meu trabalho, que é a câmera, né, porque eu acabo postando, me relacionando, eu curto as postagens, ela aparece para mim, e de outros assuntos. Como eu estou estudando bastante educação midiática, o tempo todo está aparecendo para mim esse tipo de informação. Né? Então, a minha rede social é a minha rede social. Mas isso não quer dizer que seja o mundo. O mundo ele é bem maior do que a minha rede social. Então a gente quis mostrar isso para eles, para esses adolescentes, de que a rede social ela mostra somente aquilo que o algoritmo da rede social acha que você gosta, ou acha que vai te agradar. E esse agrado é científico. Você sente vontade de estar lá, porque aí você volta para a rede social. A rede social está te mostrando uma coisa boa, você vai lá e pega mais. É a mesma coisa uma caixinha de bis, de chocolate. Você vai lá e pega um, e fala, que delícia. Você vai lá e pega outro. Você vai lá e pega outro, e enquanto você não vê a caixa no fim, você não para de pegar. E a rede social é assim, enquanto você não vê, não acabar a hora, não acabar a sua conexão com a internet, você continua consumindo. Né? O problema é, informação, como você disse, deu o exemplo, né, da invasão lá do pessoal que foi enganado, a informação ela tem muito poder. E quando você está consumindo postagem em rede social, o seu cérebro entende como se fosse informação. E ele só traz coisa boa. Só coisa boa. Isso, por exemplo, obviamente eu nem vou entrar em detalhes porque não é minha especialidade, é uma das causas do aumento de depressão em adolescentes. Porque acaba vendo coisa boa o tempo todo de quem ele segue, né, de influencer, de pessoa, de jogador de futebol, de modelo, e acha que o mundo é aquilo. Mas o mundo não é aquilo, né? O mundo é aqui onde a gente está, né? É aqui em Prudente. A gente sai ali para fora e vê a nossa calçada, né? Vê as pessoas, enfim. Esse que é o mundo de verdade. Então, no final das contas, a proposta ela teve o objetivo de você educar para a mídia, porque não tem mais como você fazer algo sem pensar em mídia. Hoje, quando eu falo mídia, é celular mesmo, conteúdo que aparece no celular, Instagram, Facebook, no meu caso eu uso bastante o LinkedIn, tudo que é de rede social e de internet, você não tem mais como pensar fora disso. Só que você também tem que pensar que você é manipulado. Né? E isso é algo recente, viu, Cheslak, para quem está nos acompanhando. A rede social em si, ela manipulada por algoritmo, ela é recente, de 2016. Antes disso, não tinha um algoritmo que vinha. Obviamente, por questão mercadológica, e a gente entende, eles têm que vender mesmo. Né? O produto somos nós, não é quem está anunciando na rede social. E então isso é recente, por isso que precisa ser muito estudado, tomar muito cuidado, precisa ser principalmente divulgado, por isso a importância dos meios de comunicação
que é uma importância e um dever educativo que a imprensa tem. A imprensa tem, na verdade, até tem a Patrícia Blanco, eu conheci ela é presidente do Instituto Palavra Aberta, que é aqui do Brasil. Ele tem várias parcerias com a ONU, com a Unesco, com o Ministério da Educação, enfim, com o Google, para desenvolver projetos de educação midiática. E ela fala uma coisa muito interessante, que é sobre o papel pedagógico da imprensa, em falar, nós estamos fazendo isso por isso, né? Nós estamos fazendo isso dessa forma porque nós pensamos dessa forma. Deixar isso claro, que é o papel pedagógico, né? Não achar que a população tem que ficar toma aí a informação e se vira com ela. Então eu vou pegar aqui, gente, por coincidência, essa semana aqui é a Semana Nacional de Educação Midiática, tá? Então, coincidência ou não, né? A gente está fazendo aqui o programa e a semana sobre esse assunto, né? Até me lembrou uma coisa, me dá uma certa nostalgia, porque eu lembro do meu TCC, a minha tese também de faculdade, que eu fiz jornalismo. A gente fez sobre televisão na época. Quem imita quem? A arte imita a vida ou a vida imita a arte, né? Sim. E é uma coisa interessante porque a gente fez, na época, a pessoa aparecia usando um tipo de camiseta, um tipo de calça, um tipo de calçado, óculos, perfume. A pessoa não percebia, mas ela era altamente influenciada porque ela queria usar. Aí tinha aquelas modinhas, aquelas coisas, tipo de música. Teve uma época que era o rock, uma época que era o sertanejo. Aí você vai no consultório, tem a revista lá de moda com a tendência das novelas. Você vai consumindo essa informação. Vai consumindo e a coisa vai por aí, né? E aí, Cheslak, acrescentando, isso acontece naturalmente hoje. Isso acontece, só que antes, para você consumir uma revista de moda, você tinha que ir até o consultório, você vai no dentista, e lá tem a revista, e aí, uma vez a cada 6 meses, e eu estou falando da população em geral, uma vez a cada 6 meses ela tinha um contato com a revista, né? Ou ela ia na Tanger lá comprar alguma coisa, ela via a revista. O problema é que é o dia inteiro, hoje, martelando na cabeça das pessoas, né? Então, o consumo de mídia ele ficou absurdamente grande, né? Então é por isso que é preciso cada vez mais ter esse tipo de educação. Gente, eu vou fazer uma outra aqui, interessante. Lembrando que na Guerra da Sucessão, em 1861, na época do Abraham Lincoln, né, houve a invenção do telégrafo, e aquilo foi uma revolução. Por quê? Porque era o seguinte, cara, só para você ter uma ideia, as batalhas eram feitas em semanas, dias depois que o pessoal ficava sabendo o resultado das batalhas, como é que era, as coisas. E ali, com o telégrafo, o presidente, o comandante, ele tinha como saber o que estava acontecendo naquele momento, mesmo não estando lá naquele lugar, né? E era engraçado, para a época, tinha gente que teve a oportunidade de ver uma guerra, eles faziam cesta de piquenique para ver a guerra, tipo de uma colina, de um lugar, para saber como é que era a experiência, né? E hoje na internet você tem todo esse tipo de experiência, de coisa e por aí vai. Mas o que eu queria perguntar aqui também, ô Marco, como é que funcionou a dinâmica com os alunos lá da Fundação Mirim, né? Como é que funcionou? Vocês fizeram encontros, questionários? Como é que foi mais ou menos que funcionou a dinâmica para esses pré-adolescentes aí saberem como é que funciona, como é que é na prática, né? Porque na teoria tudo é lindo, né? Então tem gente que acha que comunismo é bonito, né? Depois que aquilo não funciona para nada, né? Mas vamos lá. Foi isso daí que você disse, né? A teoria ela difere um pouquinho, né? Então é por isso que existem as ações interventivas, né? Ou que foi no meu caso, mas existem outro tipo de intervenções, e isso no campo da educação, mas em todas as áreas também tem essas intervenções. No meu caso, nós fizemos uma ação interventiva, que é algo, entre aspas, um pouco mais curto, mas nós fizemos 9 encontros, tá? Dentro desses 9 encontros com eles, nós fizemos algumas microações, né?
eu utilizei duas técnicas de coleta, duas não, na verdade foram mais técnicas de coleta de dados. Nós aplicamos questionário, né, para poder avaliar mesmo se aquela intervenção realmente estava surtindo efeito ou não. Também, além do questionário, nós gravamos todos os encontros, né, as 3 horas de cada encontro, gravamos ele na íntegra, não só com áudio, mas com câmera, daí eu vou também explicar isso. E também fizemos o que a gente chama de grupo focal, que é fazer reuniões com pequenos grupos dentro daquele grupo maior, né, que são as bolhas deles, mas eu vou chegar lá. Então, nesse primeiro encontro, a gente fez um encontro para responder os questionários, para me apresentar para eles. Aí eu já fui começando a falar um pouquinho do que eles iam encontrar nos outros encontros, né, qual que é o papel da mídia, batendo esse papo com eles. Né? Então, eles iam para o laboratório de informática da instituição, respondiam o questionário, depois voltava para a sala. E foram 3 grupos respondendo. Por que eu estou dizendo que eles faziam esse papel? Eles faziam essa resposta. Primeiro, eles responderam no computador, porque eu já tinha feito algumas intervenções, não necessariamente no âmbito do mestrado, e aí eu percebi que eles respondem, os adolescentes respondem muito melhor no computador, né, do que à mão, o que é um problema, né? Isso é outra história, mas é um problema. Então eu percebi que eu teria mais conteúdo se a gente fizesse um formulário, e depois para poder tabular os dados é bem melhor, né? Tabular os dados, analisar, fazer gráfico, enfim. E aí a gente foi no primeiro, no segundo encontro, e aí no segundo encontro já começamos a aprofundar melhor. Vocês vão fazer um projeto aqui. Porque aí eu expliquei para eles, eu falei, o objetivo é que vocês aprendam sobre a mídia, sobre os conceitos de mídia na prática. E eu falei, o que vocês vão fazer? Nós vamos fazer um produto de videocast, né? Que é um programa de entrevistas, né? Como se fosse um podcast, mas com imagens, né? Que é um bate-papo como nós estamos fazendo aqui agora. E aí, utilizamos, inclusive, o laboratório da Inova Prudente, né? Agradecimento ao Diego lá, que apoia a pesquisa científica também. E aí nós utilizamos lá. E aí, falei, vocês vão fazer isso, por quê? Porque videocast, vocês já viram videocast? Todo mundo levanta a mão. Sim, já vi, cita os nomes, enfim. Aí eu falei, vocês acham que para fazer uma entrevista de 4 horas, ou 2 horas que seja, eles vão abrir a câmera e começar a jogar a conversa fora? Não, existe um trabalho anterior de fazer o agendamento do entrevistado. O entrevistado não pode, desmarca, ou chega atrasado igual eu cheguei. Tem todo um trabalho jornalístico por trás que às vezes não é percebido porque o público em geral só vê o produto final. Que bonito o produto final. Mas por trás desse produto final teve todo um trabalho pesado. Então o que a gente fez? No meio dos encontros eu fui falando, o trabalho de vocês hoje vai ser isso, ou seja, fazer trabalho de pauteiro, ir atrás de assuntos. Aí eles pensaram nos assuntos deles. Um grupo, eles se separaram em grupos, um grupo quis fazer entrevistar alguém sobre psicologia, outro grupo cultural, e assim a gente foi encaixando. E aí o legal é que a gente percebeu já no primeiro encontro, porque eu cheguei bem antes do horário que eles chegam, né? As turmas começam a chegar às 2h30 da tarde, eu cheguei às 1h30 e liguei a câmera, bem num ponto da sala que mostrava a sala inteira. E aí você via, chegava um de ônibus mais cedo, aí sentava num canto. Aí depois chegou o outro, sentou no outro canto. Aí chegou um outro, chegou ali perto. Aí chegou mais 3, 4, sentou ali. E aí falou, o que está acontecendo? Você já imagina, né? Mas ficou visual aquilo que eu comentei agora há pouco, que acontece em uma sala de aula. Eles foram se separando em determinados grupos. Por quê? A fundação ela separou 3 grupos que eles tinham salas diferentes e juntaram eles em uma sala só para eu poder fazer a intervenção. Então, quando eles foram entrando na sala de aula, que era uma sala grande, eles se juntaram com as pessoas que eles já se conheciam, ou seja, em suas próprias bolhas. Ninguém foi lá, eu não conheço o Xeslac, vou lá sentar com o Xeslac. Eu conheço a Maria, vou lá e sento com a Maria. Conheço o Joãozinho, vou lá e sento com o Joãozinho ali do lado. Então, eles já se separaram dentro das próprias bolhas. Isso em sala de aula, sem virar carteira nem nada. Na hora que eles se reuniram, responderam os questionários, eu falei, agora vocês vão se juntar em grupos. E aí, o que eles fizeram? Todo mundo se virou para eles mesmos. Todo mundo ficou dentro do próprio grupo. Ali. Não precisaram nem deslocar cadeira, nem nada. Então, isso já ficou bem claro. Aí eu falei, cada um desses grupos, eles vai fazer uma gravação. Então, foram 3 gravações nesse primeiro
na aplicação desse projeto. Então, o primeiro primeiro passo deles foi definir qual era o assunto, né? E depois ir atrás do entrevistado. Aí tentava falar com o entrevistado estava trabalhando, não dava certo, que é um trabalho de produção jornalística, normal. Depois que bateu o martelo em quais seriam os entrevistados, aí eles passaram para a segunda etapa, que é produzir a entrevista. Não dava para eles chegarem lá e fazer a entrevista do nada. Então, cada um dos grupos planejou, inventaram as perguntas, fizeram anotações, né, entraram no Google para poder pesquisar sobre aquela pessoa que ela escolheu, foi lá e viu qual era a formação dele e o que aquela formação fazia para poder fazer as perguntas. Enfim, eles tiveram todo esse trabalho. E aí, sempre a gente batendo na tecla sobre a questão de bolhas, qual que é o papel da mídia, mostrar para eles que o papel da mídia é difícil. Quando um cancelou, falando, aí a gente reunia todo mundo e falava, tá vendo, aqui cancelou, mas esse é o trabalho de imprensa, um trabalho mais responsável, mais maturado, que é mais demorado. Não é você pegar, sacar o celular, tirar foto e postar na rede social. Então, a gente fez esse trabalho durante as semanas e ia provocando eles também via grupo de WhatsApp, porque era uma vez por semana. Foram 8 semanas seguidas e depois nós pulamos para a 9ª. E aí nós fomos na quinta semana, nós fomos lá na Inova para eles aprenderem, se ambientar. Por quê? Todo mundo fez esse papel inicial, só que chegando lá, ia ter 2 pessoas para ficar no computador, ou seja, fazendo esse corte, esse papel que o Cheslak está fazendo, né? Cortar câmera, editar e mexe na mesa de som. Os outros papéis, que seriam 2 câmeras, ou seja, eles aprendendo a movimentar a câmera, 1 ou 2 na produção, dependendo da quantidade de pessoas. Aquele produtor ele ficava atento nas respostas, mandava pergunta, como se fosse o ponto eletrônico, né, que tem no jornal. Ele pegava, mandava para o papel. E os outros 2 seriam chamados, como chamam em videocast hoje, os hosts. Eles seriam os entrevistadores do personagem escolhido. Eles fizeram todo o processo. E aí eles foram treinar lá. E na hora de treinar, eles entrevistaram entre eles, etc. Aí no 6º encontro, nós fomos novamente na Inova para fazer as gravações, né? E aí foi o momento mais que eu tive dificuldade, aí eu enquanto pesquisador, a gente tem que se colocar, enquanto pesquisador, em um olhar de observador, e não de primeira pessoa, tem que ser de terceira pessoa, né? A gente tem que estar olhando. Mas, obviamente, você está ali toda semana, você acaba se envolvendo, né? Se envolvendo no sentido de ver como eles começaram a se engajar. Né? Nossa, dá para perguntar isso para esse, isso para aquele. Começaram a falar, nossa, isso a gente precisa fazer. E naquele dia, eu furei a bolha deles. No começo, no primeiro encontro, o que eles fizeram? Cada um sentou num grupo aqui, num cantinho da sala aqui, e formaram cada um... Eu falei para eles, ó, se virem, criem seus grupos. E eles criaram naturalmente os grupos. Mas na hora de gravar, eu quebrei todos os grupos e falei, você vai entrevistar aqui, você vem para cá, você vem para lá. Aí um tinha faltado porque tinha conseguido um trabalho, não pôde fazer a gravação. Eu virei para o outro e falei, você que vai fazer a entrevista hoje. Então, eu tirei todo mundo da sua zona de conforto. E até anotei aqui a sua reflexão da abertura, né? Uma vez me perguntaram, como é que faz para sair das bolhas? Eu falei, ó, se você não sentiu dor, você não saiu da sua bolha. Você tem que sentir dor, você tem que sentir incômodo, senão você não sai da sua bolha. Estar na sua bolha é estar na sua zona de conforto. Conforto. Se você não saiu da sua zona de conforto, você não saiu da sua bolha. Então a gente fez isso na marra com eles. Nós trocamos de todos os grupos, só que eles não tiveram tempo de questionar, porque eles chegaram na Inova, sentaram numa sala específica lá que ficava todo mundo. Cheguei na sala e falei, ó, vai você, você, você e você. Vamos para a sala gravar. Aí ninguém entendeu nada. Por quê? Todo mundo ficou bravo porque queria gravar com o que ele tinha planejado. Né? Mas o objetivo era justamente esse. Era tirar todo mundo da zona de conforto. E tiramos. Foi uma experiência dolorosa para eles, eu tenho certeza. Mas é algo que a gente tem que pensar que é para mostrar, é algo para o bem, porque, bom, primeiro que a vida é assim, né? Você tem que sair constantemente da sua zona de conforto, mas de que se você não perceber isso no dia a dia, você acaba sendo manipulado facilmente. Então, cada um que fez a sua gravação foi com outro. Aí, na semana seguinte, no 7º encontro, eles assistiram as entrevistas de todos, né? Eles estão junto na sala, então todo mundo viu as 3 entrevistas,
E após assistir isso, eu fiz uma sensibilização com eles dentro de uma sala fechada, com som, com barulho, e fazendo uma sensibilização para eles do que é mostrar, aliás, tentando mostrar para eles o que é você estar na bolha, na sua zona de conforto, e de como que é você sair de lá, né? Eu fiz uma simulação de um barulho chamado ruído branco, né? É utilizado, as mães conhecem bem, que você utiliza o ruído branco para fazer a criança acalmar. Parece um chiado de chuva, mas não é de chuva, e ele imita o som do útero da mãe. Então você utiliza isso com o bebê, e eu usei bastante com a minha filha. Então foi coincidência. Estava com a minha filha pequena, a gente estava usando esse som com ela para acalmar, né? É impressionante como os recém-nascidos acabam com esse som. E num ambiente escuro, você escutando esse som, o que acontece com você? Você relaxa. Você fica com vontade de dormir, porque você entra na sua zona de conforto. E no finalzinho, eu cortei esse som e soltei, como eu comentei, eu gosto de rock, soltei um refrão de uma música de uma banda de thrash metal brasileira. E aí acendi a luz, eles caíram da cadeira, caíram não, mas quase caíram da cadeira, levaram um susto, enfim, para mostrar para eles que é desconfortável você sair da bolha. E para eles lembrarem de como foi desconfortável eu trocar eles de grupo. Tá vendo? O objetivo era esse, era que vocês percebessem o quão é desconfortável você sair da bolha. Mas por quê que você precisa saber disso? Porque nós somos constantemente manipulados por nosso consumo de mídia, pela nossa bolha. Seja no nosso trabalho, seja na nossa família, seja com nossos amigos, seja no tipo de meio de comunicação que você gosta de assistir. Nós somos constantemente manipulados somente por aquele tipo de informação. E aí, no 8º encontro, novamente, reunimos eles em grupos focais, fiz novamente o mesmo questionário que a gente fez lá no começo, fizemos no 8º encontro. Aí, isso era final de junho, nós deixamos passar o mês de julho, convidamos eles para um outro encontro no mês de agosto, para responder novamente os questionários e fazer um novo encontro para bater um papo. Então, a dinâmica foi essa. Obviamente um pouco resumida, porque teve bastante coisa, mas a dinâmica de avaliação, não é avaliação, né? É da intervenção que nós fizemos com eles foi essa. E com vários exemplos de erros de que a própria mídia comete, mas de como você ir buscar um erro na mídia, buscar uma informação na mídia é muito melhor, porque em que pese ter erro, em geral é corrigido esse erro. Né? Quando você vê uma postagem de rede social, no máximo o cara apaga e você nunca mais vê. Eu queria pegar aqui, que conclusão que vocês chegaram no final aí do trabalho e o que os alunos aí, qual a conclusão deles também, quais que foram, vamos dizer, as experiências, o que eles relataram aí para vocês? Ó, Xislac, a conclusão foi de que os movimentos a nível nacional que está ocorrendo sobre ser necessário cada dia mais a educação midiática, né, você até citou que ocorre essa semana, de 23 até 26, eu acho, ou 27, a Semana Nacional, Semana Brasileira de Educação Midiática, esse tipo de movimento ele é muito mais do que necessário, na verdade já demorou um pouquinho. Né? Alguns estudos antigos já demonstravam que adolescentes, crianças, não só adolescentes, né? Eu estou falando de adolescente porque é do meu recorte, do nosso trabalho, da nossa pesquisa. Todo mundo precisa de ter um pouco de educação, mas de que é cada vez mais necessário. A conclusão ela confirma como as pessoas não param para pensar no que elas estão consumindo de informação e de que aquilo que vem para ela na linha do tempo, daquilo que aparece para ela na rede social, aquilo manipula ela. Né? Não só na rede social, mas também no site, nas pesquisas. De que você precisa saber que você está sendo manipulado, né? E como você pode sair. Mas, principalmente, de que sair é desconfortável, de que dói. A conclusão isso precisa cada vez ser mais feito. Em que pese discussões a respeito do novo ensino médio, de BNCC, que existem discussões para A e para B, existem apontamentos favoráveis e contrários. Uma coisa que a BNCC prevê, e que o novo ensino médio também prevê, é que seja utilizado educação midiática de modo transversal nas disciplinas.
de que as pessoas precisam, de que os estudantes precisam saber. A gente estava batendo um papo antes aqui, né? E eu comentei com o Cheslak, né? Eu fiz uma pergunta no questionário dizendo quem de vocês já acessou um site de notícias na raiz, ou seja, digitou www.sentidohorario.com.br, entrou no site de notícias assim. Quem de vocês, de todos os participantes, só um tinha entrado, mas porque queria saber de algo específico daquele momento. Então, é preocupante e precisa de que isso seja feito, porque nós somos bombardeados segundo a segundo de informação. Eu queria pegar um gancho aqui que você também falou, sobre uma experiência que você fez aí com as crianças. Você meio que alterou uma informação, e eu queria que você comentasse um pouquinho, porque eu acho que foram 34 alunos, se eu não estou enganado. 34, isso. E apenas um que checou, mas eu queria que você comentasse essa questão, porque é interessante isso. Eu fiz, como a gente faz encontros semanais, eu criei um grupo no WhatsApp com eles, para que eu pudesse mandar algumas informações, para incentivar eles a continuarem indo também, que é natural, né? Evitarem faltas, bater um papo, deixava aberto para quem quisesse vir conversar no privado a respeito do assunto, enfim. E aí eu fiz uma experiência com eles, que é algo que acontece constantemente com as pessoas. Eu aposto que quem está assistindo, você também, já recebeu algum texto gigante, escrito um monte de coisa, um monte de informação, tal, falando que aconteceu isso, aconteceu aquilo nesse texto. E lá no final do texto está escrito fonte, fulano de tal, e um link abaixo. Tenho certeza que todo mundo já recebeu isso daí. Só que a maioria das pessoas faz o quê? Leem o texto, obrigado, gostei da informação, e repassa. Ou só a manchete, né? Ou só a manchete, o que é pior, só o primeiro parágrafo, o que é pior ainda. E aí o que a gente fez? Eu peguei uma notícia de algo que eles gostam, videogame, e a intervenção foi feita no ano passado, próximo ao começo da guerra Rússia-Ucrânia. E aí eu achei uma notícia de que uma empresa, uma fabricante famosa de videogames, criadora, né, de videogames, ela fez uma campanha para destinar não sei quantos milhões de dólares para ajudar nas vítimas da guerra da Ucrânia. E eu peguei o corpo desse texto, da matéria, coloquei no WhatsApp, e no final eu peguei e falei, leiam o texto completo nesse link, e dei o link. Mas, como a atividade era de educação midiática, eu quis saber se, por um acaso, eles iriam fazer isso, ou seja, entrar no link. Então, eu alterei esse texto, que eu copiei e colei, eu alterei apenas uma palavra. O valor é arrecadação para quem? Para as vítimas da Ucrânia. Eu só mudei Ucrânia para Rússia. Eu acho que muda todo o sentido, né? Era dinheiro para as vítimas da Ucrânia, eu só mudei uma palavra. Tirei a Ucrânia e coloquei a Rússia no meio do texto. E mandei para eles com o link logo abaixo. E falei, leiam esse texto, tal, é legal para vocês, vai fazer parte da nossa atividade, incentivei. Enfim, no encontro seguinte, primeira coisa que eu perguntei, vocês viram aquele link que eu mandei para vocês, tal? Não, legal. Tava tudo normal? Não, tava tudo certo. Ah, legal, vocês gostaram da notícia? Não, legal, fabricante do FIFA, de não sei o quê. Falei, não, muito bom. Alguém entrou no link e percebeu que tinha alguma coisa errada? E só um dos 34 adolescentes tinham acessado o link e visto essa alteração que eu fiz de forma proposital para avaliar esse... E é um costume que todo mundo tem, Cheslak. Quem está assistindo, aposto que a maioria também não deve ser adolescente, do seu público é importante. Todo mundo pega o texto, lê e toma aquilo por verdade. Não vai buscar, não lê o link que está lá. Às vezes a pessoa até coloca o link correto, mas manipula o texto anterior para poder tentar dar uma veracidade àquela mentira que ela quer espalhar. Então, a maioria das pessoas não fazem isso. E a gente fez, de 34, somente um clicou no link. E é importante dizer o seguinte, só para acrescentar, essa amostra desses adolescentes são adolescentes de escolas estaduais, de Presidente Prudente, mas não são tudo a mesma sala. É estudante da Zona Norte, da Zona Leste, da Zona Oeste.
é de todos os cantos da cidade. Tem gente lá da Coab, os meninos que estudavam no Mirella, o pessoal lá do Brasil Novo, o pessoal lá da Zona Leste, o pessoal, quem mora no Ana Jacinto, morador do Ana Jacinto, de todos os cantos da cidade. Então, era uma amostra geográfica grande do nosso município, essa pergunta. Então, isso me assustou quando eu vi que ninguém acessou o link. Eu já esperava, mas assusta, né? Então, outra coisa que eu queria pegar é que, assim, a gente que é jornalista, a gente tem o costume, o hábito de checar tudo, né? Sim. Até na época que eu fiz jornalismo, eu tive uma passagem também pelo jornal Imparcial, e é o seguinte, tudo lá, onde você pegou, qual a fonte, é verdade, não é verdade? Então tudo era, vamos dizer, isso, né? Medido para saber se podia ser publicado ou não, porque hoje não tem esse negócio de achismo, você não acha nada, você tem que saber se o jornalista tem que saber se é fato, se é verdade, porque a busca do jornalismo é a verdade, não interessa a quem vai doer, o que é, tem que saber se é apurar. E eu até fiquei, a gente estava conversando um pouquinho antes, você falou sobre eu queria saber se o pessoal checa notícias assim, porque teve aí um lance de uma onça que apareceu aí o ano passado, não sei, e o pessoal acabou checando, mas fora isso, eu queria saber se o pessoal acessa, vamos dizer, existe a grande mídia, a pequena mídia, como é que fica isso? Eles simplesmente recebem, não questionam e fica por isso mesmo? Como é que é essa história? Esse fato foi legal, porque na semana da intervenção, que eu comecei a intervenção, fazia pouco tempo que tinha aparecido a onça lá no Parque do Povo, né? Correndo no Parque do Povo. Então, eu levei esse assunto para eles e eles disseram, não, a gente foi atrás tal, e procurou saber o que era, o que tinha acontecido, mas foi atrás como? Procurou em um determinado blog, procurou em outra rede social, não foi buscar uma informação oficial. E hoje em dia, Cheslak, antigamente você trabalhou em jornal, você sabe como é que era, né? Tinha que fazer ronda lá e perguntar, porque não tinha assessoria de imprensa em polícia, em nenhum outro órgão oficial. Hoje não. Hoje os órgãos oficiais têm os próprios perfis na internet. É só você ir lá e buscar informação. Mas não, vai buscar em blog, não sei o que, em fulano, em ciclano, e não busca a informação em um conteúdo mesmo jornalístico. A pergunta foi, vocês sabiam que existem sites de notícias específicos de Presidente Prudente? Conta a história de Prudente? Então, a maioria um ou outro que afirmou saber que conhecia determinado veículo, um outro não conhecia um outro que é um dos mais antigos da cidade. Então, a gente vê que conhecem a grande mídia por ouvir falar, e a mídia local, que é o que importa na vida dele no dia a dia, em geral, eles não acompanham. Espera chegar algo de forma passiva, o que é o maior problema, é você ser sempre passivo em receber informações. Bem, eu queria pegar um gancho aqui. Hoje a gente está num mundo onde se fala muito por exemplo, eu vou falar alguns termos, né? Narrativa, porque hoje se cria narrativas, né? Não quer dizer que a narrativa é verdade, né? Aí você tem a desinformação, existe o fake news, e a questão é a seguinte, só para você ter uma ideia, eu vou fazer aqui uma dinâmica simples. A gente tem hoje, que é muito comum nos Estados Unidos, existe lá, por exemplo, mídia de direita, mídia de esquerda, tem a turma do centrão, que é os isentão, a turma do sapatênis, aquela turma toda, né? E a questão é a seguinte, a gente vê algumas coisas que eu nunca pensei em ver no jornalismo. Às vezes você vê que a coisa é tão doutrinada, por exemplo, você vê lá uma jornalista de um jornal famoso aí, falar, olha, a economia está despiorando, quer dizer, ela não está melhorando, ela está despiorando, quer dizer, então são termos surreais que eu nunca esperava ver no jornalismo. Então, hoje eu volto a dizer, existe o fato que é o que interessa para o jornalismo, seja de um lado ou do outro. E o que a gente está vendo hoje é as pessoas noticiarem uma notícia na visão delas, por exemplo. Sim, vamos supor aqui, ó, vou pegar uma coisa assim que todo mundo viu, que ficou evidente. Vamos dizer aqui
vamos dizer, teve o 7 de setembro, onde não tinha ninguém assistindo o desfile dos militares, era visível, você estava vendo que estava vazio. Ou até aparece o presidente lá, aparece o Barba lá, o Lula acenando para o vácuo, para ninguém, né? E aí aparece na mídia, que é a favor do presidente, né, no caso aí, olha, estava vazio, mas foi bom porque a democracia venceu. Quer dizer, aí você vê uma outra mídia que fala que 7 de setembro foi um fiasco, porque não teve ninguém e foi um fato. Aí eu pergunto, para você, no caso como jornalista, Michael, a gente está vendo o que porque o jornalista ele é um observador, ele constata um fato. Quer dizer, ele não está inventando uma história, né? Então, como é que fica? Porque assim, a gente vê que existem projetos de censura, ainda a gente tem espaço para poder falar, a gente está vendo uma perseguição velada na pequena mídia, em pequenos veículos de comunicação. E vamos ser sinceros, vamos ser bem claros. Está sendo perseguido gente que é de direita, onde a pessoa afirma uma coisa, mostra aquilo, e a pessoa é desmonetizada, a pessoa é punida, a pessoa é até presa, né? Quer dizer, a gente está vendo aí, ó, por exemplo, dia 8 de janeiro, fala que a gente está na democracia, mas a gente tem preso político. Se você tem preso político, você não está na democracia, você está numa pseudo-ditadura. Então, como é que fica? Porque a gente vê que existem grupos que querem distorcer a realidade. E a gente está vendo fatos. Então, eu queria saber, porque assim, hoje existe o tal dos influencers, a gente está vendo um agora, por exemplo, que foi fazer a campanha de um chocolate aí, e todo mundo fez um cancelamento e deixou o cara aí, e o cara pedindo pelo amor de Deus, olha, deixa pra lá, agora a gente é amiguinho, né, ou amigue, sei lá, que não sei o quê. E a gente vê também a falta de posicionamento. Por exemplo, a gente viu recentemente, graças a Deus, né, a Academia Brasileira de Letras falando que linguagem neutra não existe, porque de fato não existe. E a gente está vendo que grupos ideológicos querem usar algo que, vamos dizer, gramaticalmente não existe, querendo impor uma vontade de um grupo de algo que não faz parte da educação. E até eu queria, assim, para finalizar esse meu comentário e pegar um pouco do que você acha, vendo esse panorama, essa atmosfera que alguns dizem que está politizado ou está extremos de um lado ou de outro, mas eu entendo o seguinte, mesmo a pessoa, eu achando absurdo, eu tenho que respeitar a opinião do outro. E a outra pessoa também tem que me respeitar, eu posso até não concordar. Mas democracia é a gente entender que o meu limite termina quando começa do outro, né? E a gente tem que entender que ninguém está certo às vezes, como você disse, a pessoa está numa bolha, mas ela acha que ela está certa porque ela não viu o que tem do outro lado. E às vezes a gente vê o que tem do outro lado e acha legal. A gente vê lá que tem um Bolsa Família, isso é um programa bacana, aí copia, põe outro nome. Aí a gente faz uma coisa que é do outro, mas a gente quer também fazer e pôr um outro nome, e a coisa mais ou menos assim que funciona. Então eu queria que você fizesse, como é que você vê o papel da mídia hoje, como jornalista, a gente vê que você tem um trabalho legal aí com a Escola do Legislativo, que também são jovens, e tem o futuro nosso, são jovens, e a gente precisa da formação de pessoas idôneas, pessoas que não são nem de um lado nem do outro, pessoas que são pelo que é certo, pelo que de fato o país precisa. A gente precisa combater corrupção, a gente não precisa de banheiro, um terceiro banheiro, a gente precisa que as coisas sejam do jeito que elas são, e respeitar as pessoas. Então eu queria que você falasse como é que você vê
esse cidadão do futuro que a gente é passageiro, daqui a pouco a gente não está mais nessa terra, né? Como é que essas crianças, esses jovens que estão pegando informações e não estão questionando, elas precisam ter esse start, começar a questionar, precisam começar a verificar, apurar se isso de fato, aliás, se isso é verdadeiro ou falso. Porque o que adianta você falar que você está na democracia, mas você está vivendo algo que não é a democracia? Então, explica para a gente o que você vê aí, o papel do jornalista no futuro e do jovem. Ô, Xeslac, inclusive, eu quero até, do começo da sua fala, você citou dois termos aí que eu acho que é importante, que eu falei com eles, com os adolescentes da nossa intervenção, e que é algo que eu bato na tecla, e quando eu comecei a estudar, eu percebi que é realmente o que eu pensava. O termo fake news, eu tenho ojeriza pelo termo fake news. Em que pese o termo fake news ser antigo, né, ele não é recente, já foi cunhado já há bastante tempo, ele foi popularizado em 2016 na campanha do Donald Trump. Por quê? Você sabe mais do que eu. Jornalista, o papel de jornalista é fazer o quê? Perguntar aquilo que principalmente o político ou quem está no poder não quer. E uma das táticas de desmerecer o jornalista do Donald Trump era, quando era questionado, era falar o quê? Fake news, fake news. A principal coisa que ele fazia era isso. Era desmerecer o jornalista que estava fazendo o trabalho dele, independente de qual fosse o viés do jornalista, se estava certo ou errado, mas o termo foi popularizado porque ele queria desmerecer a notícia que ia ser dada. Então eu não gosto por conta disso, porque ele foi popularizado para desmerecer a profissão a qual eu estudei. Isso é um ponto. O outro ponto é, para nós utilizar isso, nós estamos utilizando como forma de repetir algo que acontece fora daqui. O termo fake news é uma tradução de notícias falsas. E aí nós estamos reforçando algo que é para desmerecer. Fake news, notícia falsa, na língua portuguesa, se for traduzir ao pé da letra, o que não é o correto, se a gente for traduzir ao pé da letra, notícia falsa é como se fosse um oxímoro, ou seja, um termo anula o outro. Você diz, se a notícia é a busca da verdade, é você buscar uma verdade, buscar algo que realmente aconteceu, ela não pode ser falsa. Se ela for falsa, ela deixa de ser notícia. Então é por isso que a utilização do termo fake news é você reforçar que o jornalista, que o papel do jornalista não é importante para a sociedade. Ao contrário, é importante para a sociedade. Então eu gosto de utilizar, e mostrei isso para eles lá, mas é algo que tem que ser trabalhado ao longo do tempo. E a Unesco também, ela criou uma cartilha justamente chamando de fake news e desinformação, né, alguns termos para você utilizar dentro do seu dia a dia. Eu até escrevi aqui, para ver, não sei se dá para ver, mas a capa, não sei se dá para ver a capa ela vem assim, o fake news ele vem riscado, ou seja, para parar de usar mesmo, ele vem, a gente chama de sobretaxado, porque o correto é você utilizar desinformação. E realmente a gente sabe que tem criação de narrativa por pessoas que vão lá encomendadas, com perguntas e com o gancho pronto, o que não é o certo. O jornalista, quando você vai fazer a entrevista, o gancho ele vem depois, e não você vai com o gancho para fazer pergunta, que são coisas diferentes, né? Então senão você não está buscando a verdade. Mas eu gostaria de acrescentar isso, de que é importante que a gente comece a utilizar mais o termo desinformação, porque para a língua portuguesa é o correto. Inclusive fake, ele tem uma noção diferente de que não é falso. O fake no inglês, eu não sei explicar, obviamente não sou especialista nisso, em linguística, mas ele tem uma conotação de intencionalidade em ser falso. E quando você fala notícia falsa, você pode tentar minimizar essa intencionalidade. Inclusive, alguns estudos, quem fala muito disso é o Edino Bucci, que é um professor da ECA USP, ele fala sobre essa intencionalidade de você utilizar o termo fake news. Então, já está se popularizando mais, dentro da pesquisa, você utilizar o termo desinformação.
existe desinformação no meio? Existe um monte. Você vai citando e vai vendo várias. Por quê? Em uma busca de defender algo, se colocam determinados recortes da verdade. Ao invés de pegar e falar, não, a verdade é essa. É diferente de você desconhecer a verdade e postar determinado ponto. E depois você vai e acrescenta. Agora, quando você vai lá e vê uma coisa e tenta esconder ela por meio de um outro gancho, aí é criação de narrativa, como você bem colocou. Então, eu acho preocupante, e aí é que vem, novamente, eu queria frisar a importância de se ter essa educação midiática. De falar, ó, não é porque o cara é jornalista que ele sabe tudo, nem que é o melhor do mundo. Muito pelo contrário. Né? Busque outra informação. Não é porque o jornal A está falando isso que é verdade. Dá uma olhada no jornal B e no jornal C. Né? Hoje nós temos um aparelhinho para fazer esse trâmite mais rapidamente. Antigamente, eu tenho certeza, o Cheslak é mais experiente do que eu, o Cheslak, quando ia conferir uma informação, era telefone para um, telefone para outro, monta no carro, vai até o lugar, não conseguia uma foto para você saber se é verdade ou não, você tinha que confiar na palavra da fonte. Hoje, está tudo aqui, tudo no celular. Né? As pessoas postam, já tem informação no Twitter, que não é mais Twitter, agora é X, né? Dá para você buscar informação em 5 redes sociais diferentes, em 10 sites diferentes de notícias, dá para você buscar informação oficial do próprio governo, é muito mais fácil hoje. Você pode ir lá e ver o que o governo está falando e o que a imprensa está falando, para você saber em qual lado ou em qual espectro que cada um anda. Então, diante disso, é cada vez mais importante esse papel de educação. E não é porque é hoje só não, tá? É porque hoje a gente tem um aparelho que você apertou um botão, é igual você dar um tiro, acabou, foi embora. Você deu ok, mandou enviar, o negócio vai embora. É mais difícil ainda de você encontrar, ou de você tentar remediar, de você tentar consertar. Existem relatos de que a mentira já era utilizada no Senado grego para poder argumentar. Então não é algo que a humanidade inventou agora, recentemente, não é porque fizeram um site lá e pronto, a mentira foi inventada. Ela é inerente do ser humano, né? Tem um livro que eu acho sensacional, ele, que pese ser bem pesado, mas que ele conta um pouco de como, é um trecho bem curto dele, mas que ele fala da história secreta dos papas. Ele conta um pouco do tempo dos papas durante o período medieval, que era um período realmente negro da história. É aquela época. Não dá para você pegar aquele recorte e trazer para hoje. Inclusive, o Papa João Paulo II sempre pediu perdão desse período da Igreja. Mas mostra como os poderes, tanto a Igreja quanto quem estava no poder, ou grupos políticos que estavam no poder, utilizavam reis, rainhas, príncipes, grandes burgueses, utilizavam-se de mentira, panfletagem, às vezes, mas utilizavam-se de mentiras, às vezes até por meio de música, aquelas pessoas que saíam cantando por meio de outros, dos condados, né, para espalhar mentira, para tentar desmerecer determinado candidato e o outro candidato ser escolhido. Então, a mentira não é algo que chegou hoje. O problema é, hoje, a mentira faz assim, ó. Ela já está no mundo inteiro. Né? Antigamente tinha que ter todo esse trâmite, como a gente comentou agora há pouco, né? Você tinha que ir num determinado consultório para ser influenciado pela marca, pela moda, né? Ou você tinha que ir na loja, para a loja que tinha aquelas revistas que escolhidas, né? Ou o dentista gostava mais da Veja, o outro gostava mais da Época. Não dá para você saber que era mais difícil você consumir informação além da televisão e do rádio. Hoje não, você consegue. Hoje a televisão, a revista, o rádio, tudo está dentro do celular, né, do smartphone. Você consegue chegar tudo mais rápido. Então é importante que você faça essa checagem. E você falou uma coisa que me preocupa, que é o PL das fake news. Foi batizado assim, né? Como PL das fake news.
Eu fiz uma live com uma jornalista de São Paulo, quando o PL foi protocolado, porque eu tomei um susto, ela também, a Deise Tiocari, e a gente falou, cara, que absurdo que foi esse projeto do nada. Por mais que eles tenham aproveitado um projeto que já estava lá, o Congresso é outro. A população decidiu mudar o Congresso. Tem que se fazer um projeto do zero. E nós temos um problema maior. O projeto está lá faz muito tempo, mas desde que veio a pandemia, você não se ouve mais falar em audiência pública na Câmara e no Senado, que é um instrumento de pressão social em cima do Congresso. Ah, você elege? Sim, você elege, mas você tem outros instrumentos. Eu estive em Brasília com o presidente da Câmara, com o Thiago, no final de junho, mês de julho, foi a época da votação da reforma tributária. Você não pode entrar no plenário da Câmara dos Deputados para conhecer o plenário da Câmara dos Deputados. É fechado. O presidente mandou fechar e pronto. Entra quem é autorizado. É a casa do povo. Não faz sentido você falar isso em voz alta. Então, não se tem espaço de discussão por conta da pandemia. É óbvio que a pandemia era um período de que se tinha que fazer as coisas a toque de caixa, tiveram que aprovar muita coisa de última hora, só que acabou. Tem que voltar ao trabalho das comissões, tem que tirar um pouco do poder que foi dado para a presidência das casas. A presidência das casas está com muito poder que foi dado durante a pandemia, porque era um período necessário para fazer sessão remota e etc. Mas tem que ter sessão presencial, tem que ter a pressão popular, tem que ter discussão. Eu acho que tem que regulamentar, mas eu acho que tem que ter uma discussão muito grande, porque não se fala nos poderes no poder das Big Techs, que é a Amazon, o próprio Google, não se fala no poder deles. O poder deles é incomensurável. A Amazon, ela detém, e informação hoje em dia é como se fosse uma arma, ela detém 70% da informação do mundo. 70% da informação do mundo. Não é 10%, é 70% da informação do mundo é detida por uma única empresa, a Amazon. Aí você vai me dizer que isso não é algo preocupante, de que se tem que discutir, e que tem que se ter liberdade de cada país tomar a sua decisão? Isso já é discutido lá fora, mas é discutido. O problema foi a forma como tentaram fazer aqui. Como você mesmo disse, de última hora, porque tem os seus interesses. E aí tem são vários problemas nesse caso do PL das fake news, Cheslak. Porque além, por exemplo, de não ter esse espaço de discussão, no Brasil nós temos um outro problema. O lobby aqui no Brasil não é regulamentado, mas ele existe. Fiz um curso em São Paulo uma vez de advocacy com o pessoal de Brasília. E o lobby existe no Brasil. Ele não é regulamentado como em outros países, como nos Estados Unidos, por exemplo, que é um dos exemplos, um dos maiores exemplos no mundo. Não se tem que regulamentar isso, porque imagina qual que é o interesse das Big Techs em cima da votação desse tipo de projeto. Imagina o tanto de lobista que não está andando lá dentro para poder influenciar servidor público, que também é um instrumento de pressão, influenciar assessores, que também são instrumentos de pressão, a população em geral. Então, existem dezenas de problemas que não são discutidos antes de discutir isso. Nós não temos nem capacidade hoje de discutir um projeto desse tamanho, porque o celular é a nossa vida, está tudo aqui dentro. Eu vou pegar um gancho aqui, para a gente meio que concluir aqui, porque foi um bate-papo gostoso, e a gente está falando aqui... Não, a questão é o seguinte, gente, o golpe está aí, cai quem quer, tá? Então a gente já viu aí que é fácil, porque você tem um celular, é fácil conferir e verificar se aquilo é fato ou não, mas eu vou até depois pedir para o nosso amigo aqui, o Maico Moreno, falar de uma experiência que ele teve aqui, que ele foi lá para o Mato Grosso do Sul, e teve um amigo que comparou essa questão do celular. Porque a questão é a seguinte, gente, hoje existem jornalistas e jornalistas, e tem jornalista que hoje está mais para assessor de imprensa do que jornalismo. Exato. E eu deixo claro, por exemplo, que eu não faço mais jornalismo, eu sou assessor de imprensa da Câmara. É um trabalho diferente. E a questão é o seguinte, gente. Até eu vou citar uma coisa engraçada, que teve um projeto do fake news, eu estou bem por dentro desse projeto, né? E tem uma senadora,
que pegou esse projeto, levou, deu uma lida, aí ela leu lá que ia ter punição para político. Aí ela falou, não, isso não vai passar no Congresso, isso aí não passa no... Não, isso aí tem que mudar. Aí ela mandou, reescrever o projeto tirando tudo que punia político, né? Então, gente, para vocês entenderem como é que a coisa anda, né? Mas eu queria que você terminasse aí, desse os seus considerações finais e falasse dessa história aí do celular aí, porque, ó, gente, isso aqui é uma potência, isso aqui tem que ser muito bem usado. Se você não souber usar, não adianta para nada. Você tem vamos dizer, você está que nem o homem das cavernas que ganhou um celular, tá? Então, comenta aí pra gente aí. Bom, Xeslac, para a gente concluindo, inclusive isso entra numa outra história que você tinha pedido para eu comentar, que é a respeito da Escola do Legislativo, né, que nós implantamos o Parlamento Jovem. Nós, na verdade, foi a Câmara, né, a mesa diretora, o presidente da Câmara, o Thiago, que foi gremista, então ele gosta de trabalhar com jovem, foi coordenador da juventude, então ele gosta bastante disso. E implantamos o Parlamento Jovem, que é um trabalho de cidadania. Aqueles que estão assistindo, eu peço que entrem no site da Câmara. Os encontros, viu, Xeslac, do Parlamento Jovem, eles são todos abertos, assim como é a sessão normal. Quarta-feira agora, dia 25, às 2 horas, vai ter uma sessão ordinária do Parlamento Jovem. Eles vão discutir os requerimentos deles, eles discutem mesmo, é muito legal, eles pegam, faz a leitura, vão para a tribuna defender, justificar o porquê daquele pedido. Então é muito legal de como os jovens eles têm, os jovens de hoje, eu falo por mim, vou usar uma expressão até meio absurda, mas eu era um tapado quando eu tinha 13, 14 anos de idade. Eu era muito tímido, muito tímido. O que me fez melhorar foi a profissão e ler bastante. Mas os jovens de hoje eles têm um potencial gigante, só que precisa ser alfabetizado. Eles precisam de que alguém dê o caminho. Alfabetizar é isso, é você dar o caminho do que é o correto, do que tem que ser feito, de buscar algo. O jovem hoje, por conta da quantidade de informação, o seu processo cognitivo ele é muito maior do que a gente, né, que nem somos tão velhos. Né? Eu sou velho, eu tenho 37 anos, mas não é tanto assim. Mas a geração nova, o processo cognitivo deles é muito mais rápido por conta da quantidade de informação. Só que precisa falar, essa informação você tem que buscar ela, você tem que maturar, você tem que saber o que você tem que fazer. Então você tem que dar o caminho. Então é muito legal o Parlamento Jovem. E dar esse caminho, o Parlamento Jovem ele faz esse papel, e tem até essa passagem que você disse, né, que eu estava comentando contigo, que é o Paim, né, o Geraldo Paim. Ele é assessor do vereador William Leite. O William é o presidente da Escola do Legislativo. E aí, eu e o Paim, nós fomos para Campo Grande, no Encontro Nacional das Escolas do Legislativo. Foi uma experiência sensacional. A gente viu experiências do Brasil inteiro, gente do Acre, que demorou 3 dias de viagem para chegar lá no encontro, até gente de Uruguaiana, que também demorou mais 2 dias, porque saí de ônibus de Uruguaiana, que é divisa com o Uruguai já, enfim, foi uma experiência muito legal. E lá nós tivemos uma palestra com o relator do novo ensino médio, eu esqueci o nome do senador agora, que era do Mato Grosso do Sul, e ele falando das qualidades do novo ensino médio e tal, mas de que precisava isso ser maturado melhor dentro da como é que chama? Como é que eu posso falar? Ser maturado melhor junto aos professores, um planejamento maior de aplicação do ensino médio. E ele deu um exemplo sensacional, Paim, que eu estou usando agora sempre, né? Ele falou, o novo ensino médio é um Boeing, né, um avião de grandes proporções, que deram na mão dos professores, mas não ensinaram a pilotar. E é a mesma coisa. O celular, ele é um Boeing na mão dos nossos adolescentes, na nossa mão. Às vezes eu também, enquanto especialista, ainda tenho dificuldade e me policio diariamente. Então, o celular, ele é um Boeing, seja na mão de crianças, na verdade de crianças é até preferível que não dê, mas de adolescentes, de adultos jovens, de adultos e de idosos. Ele é um Boeing na mão de todo mundo, mas não ensinaram a gente a pilotar. Então, a gente precisa dar esse caminho, a alfabetização midiática, que é de pilotar, de ensinar esses jovens a pilotar essa ferramenta magnífica. Tudo, ela pode ser uma ferramenta utilizada para o bem, sensacional, mas de que se não tiver uma boa orientação, ela acaba sendo um problema
de manipulação, de produção cultural para a sociedade, que daqui 30 anos, ou menos até, nós vamos ver dificuldades crescentes e preocupantes. Então, se você tem um pouquinho de conhecimento, como o Cheslak falou, que falou para mim aqui, ensina a filha dele sempre a buscar informação diferente, faça isso também, com seus filhos, com um sobrinho, com filho de amigo, se intrometa na vida, porque às vezes o pai não sabe também. Enfim, faz parte de ser cidadão também, ensinar outro. Eu fui, viu, Cheslak, esse convite que eu agradeço muito de novo aqui. Eu fui esses dias falar sobre esse projeto na Conferência Municipal da Juventude em Ayumas. Foi muito legal. O prefeito lá fez o convite para a gente, foi muito bacana. E aí uma coisa que eu coloquei para eles no final, e eu quero deixar aqui também como mensagem, é que quem detém o conhecimento, enquanto cidadão, tem obrigação de auxiliar o próximo. Se você detém um conhecimento a mais do que o seu colega, do que o seu amigo, enfim, qualquer um do seu círculo, se você detém um conhecimento, você tem a obrigação de ensinar essa pessoa. Cidadania é isso, é você ajudar o próximo sem você pensar, de forma automática mesmo. Vai lá, ensina a pessoa. Eu dei um exemplo simples, porque foi na semana que o Tarcísio veio Prudente. Eu falei, eu estava saindo, estava cheio de carro de pessoa da região, porque foi aquela titulação de terras. E foi lá na exposição, no fundo da Expo aqui em Prudente. Tinha uma pessoa que estava dando ré e querendo voltar ao contrário, sentido Raposo Tavares. Ela ia travar o trânsito inteirinho, e não ia conseguir sair ainda por cima, ela ia ter que voltar pelo mesmo caminho que a gente estava. Eu vi isso de dentro do meu carro, eu podia ter seguido o meu caminho, estava atrasado para ir em outro evento, e pronto. Mas eu desliguei meu carro, desci e fui lá, eu sou daqui de Prudente, você vai fazer esse caminho, tá errado, faz esse caminho para cá, e pronto. Aí eu falei para eles, isso é cidadania. Eu tinha conhecimento porque eu sou de Prudente, elas não, porque não são. Então eu fui lá e ensinei. Isso é cidadania. Você que tem o conhecimento agora desse bate-papo que a gente teve aqui, também ajuda o próximo, faça igual o Cheslak, ensina o filho a questionar, a buscar informação a mais, porque senão cada vez mais, Cheslak, a polarização vai ser pior e a gente vai cada vez mais, como a gente já viu, partir para as vias de fato. Vai sair da briga do online para a rua. E isso a gente sabe que fica incontrolável. Tá? Queria agradecer mesmo muito você aí, porque faz parte da pesquisa científica esse trabalho de divulgação, que é um trabalho social. E muitas vezes não sabem, as pessoas acham que pesquisa científica fica lá dentro, porque é científico, nossa, tem um laboratório, pensa no professor Pardal, né, fazendo mágica. Mas não é, né? Pesquisa científica é parte do social, faz parte da pesquisa a gente divulgar, ir lá e mostrar para a sociedade. Isso é um pouco da contribuição que a gente deve, enquanto pesquisador científico, para a sociedade. Então, muito obrigado, né? Agradeço o apoio da professora Mônica Furkotler, que sem ela foi um período bem difícil para mim ano passado. Se não fosse ela insistindo para eu terminar, eu não ia conseguir terminar. Então, eu agradeço muito ela pela gentileza dela em insistir nesse assunto, porque em cada evento que eu vou grande, eu percebo que é um assunto que mais vai ser focado, e o nosso programa aqui da UniOeste, ele está à frente disso aí, porque a gente está fazendo um trabalho bem legal, tenho certeza disso, e não é à toa que fazer essas participações aqui, Cheslak, ela contribui para a nota 5 que a gente teve recentemente lá, porque ela tem uma contribuição social relevante. Eu estou falando da UniOeste porque eu estou lá, mas da educação porque eu pesquisei lá. Mas eu sei de vários outros também, que também tem essa contribuição social. Como, por exemplo, todo mundo conhece o professor Zé do Peixe, que faz um trabalho lá nos distritos. Pesquisa científica também, direto na ponta com a comunidade. Então, brigadão. Isso que você está fazendo de abrir o espaço aqui é sensacional e muito importante para a sociedade. Beleza? Brigadão, viu? Com certeza. Eu queria também agradecer, faço votos que vamos dizer, que vira um programa aí nas escolas, educação midiática, alfabetização midiática, né? Porque é importante o cidadão do futuro, né? Um cidadão de bem, consciente, que escolha e saiba o que está escolhendo, né, gente? Porque, sinceramente,
vou ser sincero aqui, depois de tudo que aconteceu, que foi divulgado na mídia, e é fato, o cara réu confessa, e o pessoal votar no PT, cara, sinceramente não dá, né? Mas, ó, amanhã, programa com o Hinaldo Senna, técnico de atletismo, uma história fascinante, e ele também ensina jovens, então você pode matricular o seu filho no atletismo, e o atletismo tem um leque de opções, tem corrida de obstáculo, salto distância, salto com vara, corrida de dupla, 100 metros rasos, 400 metros, e por aí vai, gente. Então, esporte como é que se diz? Faz o cidadão, mexe com a cabeça e o corpo, então, faça o esporte, viu? Inclusive, o próprio Hinaldo, ele tem dentro da casa dele, né, a Maria Vitória, que é a filha dele, ela é atleta reconhecida nacionalmente, inclusive foi patrocinada por uma grande empresa brasileira, justamente pelos desempenhos delas nos jogos estudantis, e é como você disse, traz disciplina, e só que você falou que, para acrescentar, essa semana, que é a Semana Brasileira, a gente está de novo, só para falar que a gente não fez a intervenção e largou de lado, o projeto ficou muito legal na Fundação, então no segundo semestre do ano passado, de 2022, a gente fez, no primeiro semestre a gente fez, e nesta semana a gente está gravando de novo com o pessoal. Aliás, foram até uma coisa que fez parte do projeto, eles que escolheram o nome do videocast, chama FundaCast. Então quem quiser procurar no YouTube é FundaCast, tem lá as entrevistas, são eles que fazem as entrevistas, são os jovens, e as entrevistas ficaram lindas, 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 lindas mesmo. Muito bom. Valeu, Cheslac, de novo. Então, gente, eu gosto muito dessa questão do jovem, já está, acho que em Provérbios 15:8, que fala, ensinar o jovem o caminho que ele tem que ir e ele vai longe, tá? Então, muito obrigado, fiquem com Deus e até amanhã em mais um programa Sentido Horário, aqui pela rádio Nossa FM 104.